importante, muito esclarecedora. Boa noite a você que está entrando pelo Instagram. Prazer imenso estar também com vocês aí. E eu estou pelo YouTube e pelo Instagram, ok? Então, YouTube, o canal Valdir Camilo Coach, e pelo Instagram também no canal Valdir Camilo Coach. Tá ok? E hoje a gente vai falar de um tema muito propício que nos ajudará a entender quais são os processos que nos levam a fazer mudanças na vida, a mudança de comportamento. Boa noite a você que está entrando aqui, Maria, Natasha. Boa noite a vocês que estão entrando também pelo YouTube. Não dá para eu verificar as pessoas que estão entrando, tá? Mas boa noite a todos, ok? A vocês que estão aqui, prazer imenso estar com vocês. Deixa eu colocar aqui o tema. Então, o tema de hoje é sentimentos poderosos. Vamos analisar o exemplo de Naamã. Vou colocar aqui. E dos 10 leprosos. São exemplos bem distantes, historicamente falando, mas tratam de um tema em comum. Vamos publicar aqui. Fixar. Beleza, pessoal? Vocês que estão entrando aqui, maravilha estar com vocês, né? Vocês que estão também pelo YouTube. Deixa eu acertar melhor aqui para a gente poder fazer isso. Então vamos falar sobre dois exemplos bíblicos, mas não é uma palestra religiosa, não é uma live religiosa, né? É uma live baseada na neurociência, na psicologia, para que nós entendamos o que é que causa uma mudança de comportamento, o que faz realmente uma pessoa se transformar, né? Mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de sentir, né? Mudar o seu comportamento como um todo e com isso mudar os seus resultados. O que todos nós queremos são mudança de resultados, porque se nós não estamos contentes, felizes com o resultado que estamos tendo, então temos que fazer mudança. E mesmo quando estamos contentes, né? Nós precisamos sempre evoluir, sempre crescer, né? Sempre melhorar, ok? Então, é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Eu incentivo você a clicar no aviãozinho, né? Você que está no Insta, e mandar para todos os seus contatos. Quando você clicar aí vai aparecer na sua tela os seus contatos, e aí você pode selecionar todos eles e enviar esta live, porque vai ser de ajuda para muita gente, tá bom? E boa noite a todos que estão entrando aí, Gabi, Bruno, todos os que estão aqui entrando, a Silvia, Jardel, prazer imenso estar com vocês. Então vamos lá, vamos analisar aqui os exemplos bíblicos, tá? Vamos analisar primeiro um exemplo antigo, só estamos aguardando um pouquinho aqui que a minha ajudante está fazendo aqui o trabalho operacional, então daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? Então, prazer imenso estar com vocês aqui, todo mundo que está aí entrando comigo, prazer muito grande, tá? Aqui no Paraná está um pouquinho frio, né? Não sei onde você está aí, de onde que você mas aqui já começou a esfriar um pouco. Estou aqui no norte do Paraná. Então vamos falar sobre sentimentos poderosos, né? O exemplo de Naamã e o exemplo dos 10 leprosos, ok? Se você tem acompanhado comigo esta série, né, baseada em exemplos bíblicos, né, para a gente analisar a mudança de comportamento, então você já tem acompanhado, né? Falei já sobre os 12 espiões de Israel, falei sobre 12 apóstolos e agora estou falando aqui sobre Naamã e os 10 leprosos, ok? Parece que a câmera está deitada. Pergunta para as pessoas como que está a câmera para elas. O pessoal do YouTube, né? O pessoal do YouTube aí,
Minha esposa ela vai conseguir acompanhar os comentários. Como é que tá aí? A câmera tá boa, tá bem posicionada? Nós colocamos aqui a câmera deitada. Vocês estão conseguindo assistir bem? A gente vai ter que mudar aqui o posicionamento. Vamos ver aí, para a gente poder dar início, né? E aí, como é que tá? Utilizando aqui duas câmeras, né? 2 celulares. Então... Está deitada. O rapaz falou que está deitada. Então vai ter que ficar de pé? Tem que talvez desligar e ligar de novo. Pode começar de novo. Ali tá certo. Não, tá deitada. Quer colocar naquele lá? O negócio é você desligar e começar de novo. A gente aguarda só um minutinho pra gente acertar aqui. Só baixar ela então, pra não ficar alta. Só um instantinho pra gente acertar aqui pro pessoal que está assistindo pelo YouTube. Tá bom? Pra gente poder ver o que está acontecendo aqui. A gente colocou a câmera deitada, né? E ela tem que ficar de pé. Então, existe essa mudança aqui. Tá bom? A Maria tá falando que aí também tá frio em Tatuí. A região norte do Paraná e a região também sudoeste, né, de São Paulo, é uma região que são parecidos, né, os climas. Então, realmente, quando aqui fica frio, aí também fica. Eu já morei no estado de São Paulo, né, eu sou do estado de São Paulo e agora eu moro no Paraná. Aqui nós temos também o professor Pedro Fernando, boa noite. Só mais um instantinho que a gente só está acertando aqui pro YouTube, né? Vou colocar mais baixo daí a câmera nessa mesma altura aqui. Para a gente poder começar esta live. Muito bem. Até a Maria está pedindo para eu mandar um abraço, mandando um abraço então para Fran, né? Fran Rodrigues, que está entrando aqui, assistindo com a gente. É um prazer imenso ter você comigo aqui. E acredito que vocês vão todos gostar desse tema interessante, né? Estamos analisando aqui à luz da neurociência, da psicologia, o que é que produz uma verdadeira e uma contínua, persistente mudança, tá ok? Então, para isso, agora sim, agora deu certo, né? Para isso nós estamos vendo exemplos históricos, né? Exemplos bíblicos, porque a Bíblia é um livro, um best-seller, né? Um livro conhecido no mundo todo, respeitado, né? E até inclusive como livro histórico. Por isso que eu estou me baseando aqui em exemplos históricos da Bíblia. Vamos lá então? Então vamos começar aqui com o exemplo de Naamã. Aqui eu estou com uma tradução da Bíblia, vocês podem, se vocês também tiverem uma tradução consigo, podem acompanhar, está no livro de 2 dos Reis. Então, segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós encontramos aqui a história de um sírio, né, chamado Naamã. Já no versículo 1 fala que ele era chefe do exército do rei da Síria. Então era um homem muito poderoso. Até fala que ele era um grande homem diante do seu senhor. Ele era muito respeitado, inclusive, pelo rei da Síria. Síria, né, para quem não sabe onde se localizar geograficamente, fica ao norte de Israel, tá? Onde tem Damasco. Até hoje nós temos lá a Síria e também a sua capital, Damasco. E aqui fala que ele era um homem muito respeitado, né? Ele era um homem valente, poderoso, mas só que ele tinha um problema. Ele era leproso, ele tinha lepra. Naquele tempo a lepra era uma situação muito comum. Era uma doença muito comum, persistente na época, tá? E aqui fala no versículo 2 que os sírios tinham saído em guerrilhas e chegaram a levar cativa da terra de Israel uma mocinha.
Então eles acabaram raptando, né, alguns israelitas, e entre estes uma mocinha. E esta veio a ficar diante da esposa de Naamã, quer dizer, passou a ser uma assistente da esposa de Naamã. Tá? Boa noite a você que está entrando. E ainda lembrando, né, para clicar no aviãozinho e mandar esta live para todos os seus contatos. Tá? É uma forma de você ajudar pessoas a receberem informação que vai mudar a vida delas. Tá bom? Então, aqui tinha uma mocinha que ela se tornou uma assistente da esposa desse homem leproso, Naamã, do chefe do exército da Síria. E com o tempo ela disse à sua senhora: se tão somente meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, neste caso o restabeleceria de sua lepra. Veja que interessante essa menina, né? Ela teve essa coragem de falar com a esposa do Naamã e falar: olha, tem lá em Israel um profeta, e esse profeta tem condições de curar o seu marido da lepra. Bom, então chegou aos ouvidos dele, né? Porque o versículo 4 diz: subsequentemente veio alguém e o relatou ao seu senhor, dizendo: foi assim e assim que falou a moça que é da terra de Israel. Então chegou ao ouvido dele. O que ele fez? Ele comunicou ao rei da Síria. Ele era muito achegado ao rei, né? O rei o tinha em alta estima. Então o versículo 5 fala: então disse o rei da Síria: anda, vem e deixa-me enviar uma carta ao rei de Israel. Portanto, ele passou a ir e a tomar na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 moedas de ouro, bem como 10 mudas de roupa. E veio trazer a carta ao rei de Israel, dizendo: e agora, ao mesmo tempo em que recebes esta carta, eis que te envio eu, Naamã, meu servo, para que o restabeleças da sua lepra. Quer dizer, o rei da Síria mandou uma carta pedindo para o rei de Israel restabelecer Naamã da sua lepra. Que situação. Aí continuando fala: e sucedeu que assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou imediatamente as suas vestes e disse: acaso sou Deus para entregar a morte e para preservar vivo? E como é que eu vou fazer uma coisa dessa, né? Curar uma pessoa? E ele continuou: pois esta pessoa me manda restabelecer um homem da sua lepra. Veja só. Ora, notai só, por favor, e vede como está procurando briga comigo. Ele pediu uma coisa impossível, né? A um homem. Veja só que interessante. Mas aí, o profeta de quem a mocinha falou, ele entrou em contato com o rei de Israel. Então, no versículo 8 diz: e sucedeu que, assim que Eliseu, o homem do verdadeiro Deus, ouviu dizer que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou imediatamente dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Que venha a mim, por favor, para que saiba que há um profeta em Israel. Portanto, Naamã veio com seus cavalos e com seus carros de guerra e ficou de pé à entrada da casa de Eliseu. Então veja como o Naamã, esse chefe do exército, esse leproso, ele veio com uma grande comitiva, né? Veio realmente assessorado, né? Veio com uma carta do próprio rei e ficou na frente da casa de Eliseu, né? Eliseu, todavia, enviou-lhe um mensageiro dizendo: olha só, Eliseu não foi receber, mas mandou um mensageiro, no caso aí provavelmente Geazi, que era o seu mensageiro, e ele mandou esse mensageiro aí para falar algumas palavras ao sírio, né? A Naamã, ok? Você que está assistindo no YouTube aí também pode estar acompanhando, né? Numa própria Bíblia, uma tradução da Bíblia que você possa ter aí com você, beleza? Então, o que foi que o mensageiro falou? Ele falou assim: indo para lá, tens de banhar-te 7 vezes no Jordão, para que a tua carne volte a ti e ser limpo. Ele falou: o negócio é o seguinte, o meu senhor, o profeta Eliseu, ele falou para você ir lá e se banhar no Rio Jordão 7 vezes, né? Mergulhar 7 vezes lá e pronto, você vai estar curado. Então é uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples para uma pessoa que estava de lepra há muito tempo, não é verdade?
Mas veja o que aconteceu. Com isto, se virou e foi embora em furor. Ele ficou irritado, porque ele era um homem que ele era muito respeitado, muito valorizado, né? E imagina, o próprio rei da Síria, né? Tinha alta estima, um homem valente que ele era. E aí ele percebeu que ele estava sendo jogado de um lugar para outro. Ele chegou para o rei de Israel com uma carta do rei da Síria, e o rei de Israel não ajudou. Falou, não tem condição de te ajudar, não, imagina, como eu vou fazer isso? Aí mandou para o profeta lá. Chegou na frente da casa do profeta, nem foi recebido pelo profeta. Veio um ajudante e falou, vai lá no Rio Jordão e pula lá, nesse rio aí, 7 vezes, você vai estar curado. Então ele ficou irritado, falou, imagina, como é que eu estou sendo tratado aqui nessa terra estrangeira, né? Eu vou no rei, o rei me manda para uma outra pessoa, essa outra pessoa nem vem me receber, manda o ajudante pega e me manda lá, para ir no Rio Jordão, lá pular na água, mergulhar lá 7 vezes, que é isso? Veja que interessante, né? Agora, continuando, aqui falou o seguinte, versículo 13. Seus servos aproximaram-se então e falaram-lhe e disseram, meu pai, se tivesse sido uma grande coisa que o próprio profeta te falasse, não a farias? Quanto mais então quando ele te disse, banha-te e ser limpo. Então raciocinaram com ele, né? Mas ele pediu uma coisa tão simples, o senhor veio de tão longe, nós viemos aqui de longe, né? Lá do norte, viemos aqui e está certo que não houve uma recepção, né? Não houve uma receptividade, mas o que ele está pedindo também não é uma coisa complicada. Se é para o senhor ser curado, o senhor já veio aqui para ser curado, o senhor acreditou nisso? Vamos lá então, vamos lá, pula no Rio Jordão e vê o que acontece, né? Essa que foi a ideia, tá ok? Veja que interessante, né? Bom, o que aconteceu? O versículo 14 fala assim, então ele desceu e começou a mergulhar no Jordão 7 vezes, segundo a palavra do homem do verdadeiro Deus. E depois disso lhe voltou a carne como a carne de um pequeno rapaz e ele ficou limpo. Olha que impressionante, que mudança extraordinária, foi tão simples, né? Ele convivia com essa doença há muito tempo que ele era leproso, né? E é uma doença que naquele tempo era muito difícil de ter cura. Havia muitas vezes restabelecimentos até naturais, mas não era simples assim. E o que aconteceu foi que ele seguiu lá a sugestão do profeta, né, a orientação do profeta, ele seguiu e acabou sendo curado. Bom, antes de nós prosseguirmos, é bom aqui a gente analisar aquilo que eu já venho trazendo através de outras lives. Que um milagre em si mesmo não muda a maneira de pensar, o padrão de pensamentos, não muda o padrão de comportamento de alguém, em si mesmo não. Nós temos exemplos bíblicos que são claros em mostrar isso, né? Aquela constante resistência, rebeldia, falta de fé dos israelitas, mesmo diante dos milagres que o Deus deles, né, o Deus Todo-Poderoso, fazia. Então mostra que a mudança não é simples assim. Não é porque a pessoa viu um milagre, pronto, ele já refaz a maneira de pensar, ele já passa a ter novas referências e agora ele passa a pensar diferente e passa a agir diferente, a vida dele muda. Não é bem assim. Nós vimos através do exemplo dos 12 espiões que não aconteceu mudança, né, naquelas pessoas, quando eles já tinham um histórico de tantos milagres, né? Eu contei lá 26 milagres que eles haviam tido desde lá o Egito até aquele ponto, né, em que houve um relatório negativo lá da Terra da Promessa. E no caso dos apóstolos, né, eu também, fazendo aquela live, eu comentei sobre a multiplicação dos pães, um milagre extraordinário que aconteceu 2 vezes, e apesar disso, isso não mudou a maneira de pensar dos apóstolos. Só que não foi necessário, Jesus teve que trazer a atenção deles, raciocinar com eles, para que eles caíssem em si, não é? Para que eles passassem a entender o ponto. Então, milagre em si não vai fazer mudança, é necessário algo mais, né? Porque o milagre, quando a pessoa presencia um milagre,
a pessoa ativa alguns processos que nós temos na mente. Tá ok? Então, boa noite a você que está entrando aqui comigo. E clica no aviãozinho aí e manda para as pessoas, tá? Manda para as pessoas poderem receber também esta live. E eu estou falando aqui que o milagre em si não muda ninguém, mas vamos pensar o que acontece quando a pessoa passa por uma situação assim, de um milagre. Então, alguns processos mentais são ativados. Primeiro, as sensações, porque o que são sensações? Visão, audição, olfato, paladar e tato. A pessoa, no caso aqui de Naamã, ele viu e sentiu o milagre. A pele dele agora estava limpa, né? Ele podia passar a mão, ele sentia, porque a lepra também tira a sensibilidade, né? Além de deixar a pele, né, diferente de uma pele normal, ainda tira a sensibilidade. E ele podia sentir que a pele estava normal, né? Ele via e ele também tocava, ele sentia, né? Então foram ativados a visão, né, o lado sinestésico, e isso causou também uma emoção, porque a emoção ela vem em resultado de um desequilíbrio interno que nós temos devido a uma mudança na situação. E ali teve uma mudança extraordinária, né? Uma mudança que, imagina, uma pessoa passar por aquilo, está doente há tanto tempo e agora ser curado, não, é fantástico, né? Uma mudança extraordinária. Então, por certo, ele ficou feliz, ficou radiante, ficou entusiasmado, ficou emocionado. Várias emoções que surgiram ao mesmo tempo em função desses estímulos sensoriais que ele teve, do que ele viu, do que ele sentiu, que ele presenciou, não é? Então, algo notável. Só que a gente já notou que isso só não funciona. Muitas pessoas, no tempo bíblico, né, algumas pessoas passaram por milagres, passaram por todo esse processo e ficou para trás, né? Tudo isso gera memórias, tá? Registros e memórias. Só que isso não é suficiente. Esses registros podem ficar lá arquivados, engavetados e não mudou a vida de ninguém. Mas no caso dele foi diferente. Vamos analisar? Agora a gente vai analisar aqui o que aconteceu com o Naamã, tá? Ele era estrangeiro, não era nem israelita, ele não tinha a mesma fé. Ele não tinha as mesmas crenças que os israelitas, tá bom? Mas vamos ver o que aconteceu aqui, ok? Então vamos analisar agora o versículo 15. Olha só. Ele poderia ter ido embora, tá? Porque olha só, não foi recebido pelo rei, não foi recebido pelo profeta. Aí aconteceu aquele milagre, aquela cura. Podia dali pegar e partir e ir embora. Mas não. O versículo 15 fala assim: retornou então ao homem do verdadeiro Deus. Olha que interessante. Ele, com todo o seu acampamento, quer dizer, toda a sua comitiva que estava lá com ele, e veio e ficou de pé diante dele, e disse: ora, eis que sei ao certo que não há Deus em outra parte, em parte alguma da terra, a não ser em Israel. Interessante essa conclusão a que ele chegou. Por que ele chegou a essa conclusão? Bom, aí que está o ponto, né? O que cria mudança em alguém é a pessoa retomar tudo aquilo que aconteceu, tomar a consciência. Então, primeira coisa que tem que acontecer, uma tomada de consciência. Quer dizer, parar para pensar naquilo, parar para refletir naquilo, parar para ver em como aquilo afeta a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. E o que ele fez? Ele, sendo sírio, ele morava num local politeísta. Eles adoravam vários deuses. Então os sírios eram politeístas. Eles não tinham problema nenhum em adorar vários deuses. Não havia conflito nesse sentido. Eles achavam que cada deus era diferente, então ele podia orar para um, orar para outro, né, buscar ajuda de um, de outro, e não havia conflito. Mas ele tinha nas memórias dele também, olha só, ele puxou à tona as suas memórias, e nas memórias ele sabia que a religião israelita era uma religião monoteísta, que acreditava ou adorava somente um Deus, tá? Que esse Deus não aceitava a devoção a outros deuses. Ele era um Deus que tinha exclusividade. Ele sabia disso. Então, o que ele fez? Quando ele foi curado, ele analisou o seguinte: bom, lá na Síria tem um monte de Deus, já rezei para um monte deles, nunca fui curado, nenhum deles me libertou. Agora eu venho aqui
esse Deus aqui pega e me liberta, né? Então ele chegou à conclusão, bom, se esse Deus liberta, os outros já não libertam, e esse Deus, ele aceita uma adoração só monoteísta, os demais não, eles são, a adoração deles é politeísta, aceitam tudo, mas só que não resolve nada, não resolveu o meu problema. Agora esse Deus aqui resolveu, então ele falou, então não tem outro Deus. Olha que conclusão, ele começou a usar os registros de memória para fazer análises. Isso cria o quê? O que nós criamos quando nós utilizamos memórias e imaginação? Criamos imagens, análises, nós criamos sentimentos. Então a emoção talvez já ele tivesse ainda com carga emocional, porque tinha sido curado há pouco tempo, mas a emoção com o tempo passa. A emoção passa. Se você compra o carro dos seus sonhos, você fica emocionado, né? Você mostra para os seus amigos, né? Você sai com ele. Depois de algum tempo, aquilo passa. Passa, entendeu? Só a emoção não muda, pessoal. A pessoa volta à sua rotina, volta ao seu cotidiano. Passa. O que você conquistar? Você de repente conseguiu construir ou comprar a casa dos seus sonhos. Que maravilha, né? Você convida seus amigos, né? Mostra as dependências e fica todo feliz. Mas com o passar do tempo, isso vira normal. Você passa agora a achar aquilo corriqueiro, porque a emoção é passageira, né? As sensações e as emoções são passageiras, elas duram por pouco tempo. O que permanece? Os sentimentos. E quando você cria, né, você busca memórias, utiliza a imaginação, e com isso você dá valor àquilo, você dá uma importância, um valor àquilo, então você cria sentimentos. Esses sentimentos, eles se perpetuam, eles mantêm a influência daquilo sobre você. O grande problema é que muita gente não faz isso, por isso que o casamento vai para o brejo, vai para o buraco, é por isso que tudo que ele adquiriu ele já não dá valor, entendeu? E até acaba perdendo, né? Como Jesus falou, né? Quem dá valor, a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, né? Não tem gratidão pelo que tem, até o que tem lhe será tirado. Então a pessoa perde, tá? Mas o que aconteceu com o Naamã, não, que ele pegou todas as informações que ele tinha já memorizado, né? Que ele conhecia, né? Utilizando primeiro o seu lado cognitivo, e ele chegou à conclusão, olha, só tem um Deus que é verdadeiro, porque só ele consegue fazer realmente curas e milagres, né? Então ele chegou a essa conclusão. Agora, como é que isso afetou o comportamento dele? Porque uma coisa que fica só na cabeça não muda ninguém. Não muda ninguém. Só chegar à conclusão de algo, mas aquilo não afetar o seu comportamento, nós não chamamos isso de mudança. Entendeu? Ele adquiriu apenas um conhecimento teórico, mas não afetou a sua vida prática. Agora, no caso dele, será que afetou? Vamos analisar? Vamos analisar aqui? Então, vamos lá. Eu li aqui o versículo 15 parcialmente, né? Ele falou que reconheceu que não tinha outro Deus a não ser esse Deus aí, o Deus de Israel. Aí, no versículo que a gente vai ler aqui, é o 17. A gente vai ler aqui. O 17 apenas. Bom, vamos ler todinho para você poder acompanhar. Ele falou, por fim, disse Naamã, se não, por favor, desce ao teu servo, quer dizer, a ele, Naamã, um pouco de solo. Ele queria levar um pouquinho da terra de Israel lá para a Síria, interessante, né? A carga de um par de mulos, porque o teu servo não mais fará oferta queimada, nem sacrifício a quaisquer outros deuses, senão a Jeová. Olha que interessante. Então isso mudou o comportamento dele, não foi só algo teórico, cognitivo. Ele reconheceu, bom, só tem um Deus mesmo que é verdadeiro, que afinal é o único que me curou, né? Já busquei a ajuda dos outros lá na Síria e não resolveu nada. Então ele teve uma tomada de consciência. Só que isso afetou a vida dele, porque ele criou o quê? Gratidão. Gratidão é sentimento. Ele criou um apreço, ele deu valor, honra, importância, e tudo isso gera sentimentos, ok? Esses sentimentos, eles se perpetuam junto com o novo padrão de pensamento, é eles que conseguem implantar o novo padrão de pensamentos em você, porque se você criar só um padrão de pensamento, mas aquilo não estiver associado a sentimento nenhum, você não tem prazer naquilo, aquilo lá vai embora, é um registro de memória que vai ficar arquivado. Agora, quando você dá valor, dá honra, né?
respeito, gratidão. Evidentemente, aquele novo padrão de pensamentos fica forte através desses sentimentos poderosos, ok? E isso influenciou a vida dele. Ele falou, olha, não vou fazer sacrifício a mais nenhum outro Deus. Então, todo aquele panteão de deuses lá, para ele, já não tinha mais importância. O importante agora era o Deus de Israel. E ainda ele falou algo interessante, porque aí criou um conflito, né? Quando você adota uma nova maneira de pensar e de sentir, você gera um conflito em relação à maneira anterior que você tinha de pensar e de sentir. No caso dele, criou um conflito. Qual foi o conflito, né, que surgiu aqui? Olha o versículo 18. Que Jeová perdoe ao seu servo, quer dizer, a ele, Naamã, na seguinte coisa, ele pediu lá para o profeta. Olha, que eu só seja perdoado numa coisa. Qual que era o problema lá que ele trouxe a atenção de Eliseu? Aqui diz, quando o meu senhor, o senhor dele era o rei, pensou? Aqui ele servia diretamente, tá? Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, Rimom era um dos deuses da Síria, que havia sido importado da Assíria, tá? A Síria na Mesopotâmia, né? Síria na Palestina. Então, o rei da Síria, melhor dizendo, ele adorava esse deus Rimom, tá? E o que o Naamã trouxe a atenção era uma situação complicada que ele enfrentava, e agora ele queria entender como é que ele ia resolver esse conflito, porque agora ele se tornou adorador do único Deus verdadeiro, Jeová. Mas o rei a quem ele servia adorava Rimom. E havia um probleminha lá grave, que ele achava assim que era muito complexo para ele resolver. Ele trouxe atenção, aqui, né, que havia esse problema. Agora, como é que eu faço? Eu adoro agora Javé, ou Yavé, como você quiser chamar. O rei adora Rimom. E agora, o que eu faço? Porque ele citou um probleminha que acontecia naquele tempo lá com ele. Veja só, ele falou, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, meu senhor o rei, para se curvar ali. Então o rei adorava Rimom, esse deus, e se curvava. E ele fala aqui, e ele se apoiar na minha mão. É ele que ajudava o rei a se curvar. Veja que situação. E eu tiver de curvar-me na casa de Rimom. Ele tinha que curvar junto com o rei, porque o rei era idoso. Não tinha como ele abaixar aquele homem idoso e ele ficando de pé. Percebeu? Então ele tinha que também se abaixar, talvez até ajoelhar junto. Não porque ele adorava Rimom, ou dali para frente não iria adorar Rimom, mas ele tinha que ajudar o rei, ele era um prestador de serviço do rei. Aí ele fala, continuando aqui, quando eu me curvar na casa de Rimom, por favor, que Jeová perdoe ao teu servo neste respeito. Então ele pediu que o novo Deus que ele estava adorando agora, né, Javé, Yavé ou Jeová, como queira chamar, perdoasse, não levasse em conta aquilo, porque na verdade ele não estava ali adorando o Deus Rimom, ele estava prestando um serviço para ajudar o rei a adorar esse Deus Rimom, né? E é claro que o Deus da Bíblia é um Deus sensato, inteligente, superior, né? O ser mais inteligente que existe, né? Então o que aconteceu foi que Eliseu falou para ele aqui, então lhe disse ele, Eliseu, vá em paz. Quer dizer, fica em paz, fica tranquilo, isso aí não é problema não. O Deus Todo-Poderoso aqui, ele conhece os corações, viu? Ele entende que você na verdade está apenas prestando um serviço e você não está fazendo nenhum ato adorativo, né? É só uma prestação de serviço. Não tem problema nenhum. Aí fala, por conseguinte, foi embora dele percorrendo um bom trecho de terra. Então aqui eu encerro esse relato para mostrar que o que faz uma mudança em alguém, né, em si não é milagre nenhum. Milagres já aconteceram muitos, e esses milagres em si não mudaram as pessoas que os presenciaram, que deles se beneficiaram, tá? Mas o que faz a mudança é primeiro uma tomada de consciência. Então ele tomou na consciência o que significava aquilo que aconteceu. Significava que só tinha um Deus verdadeiro, era o Deus dos israelitas. Pronto. Aí ele entendeu, bom, se só tem esse Deus verdadeiro e esse Deus aceita uma adoração monoteísta, então eu tenho que deixar de adorar os outros deuses lá, né? E adorar somente esse Deus.
Tá vendo? Ele foi buscando registros de memória e foi chegando a conclusões, né? Esse texto, que eu talvez você entrou depois, é o texto de 2 Reis. É o segundo livro dos Reis, capítulo 5, tá? Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, é o texto que eu considerei. Eu considerei dos versículos 1 ao 19, tá bom? Então, para você poder acompanhar depois, se você não pôde acompanhar agora, né? Mas você pode anotar aí e ler depois, tá bom? E o ponto é, o que mudou? Primeiro, tomada de consciência, busca de registro de memória para fazer comparações, fazer o processo do pensamento, né? Criou imagens mentais, analisando o que ele teria que fazer dali para frente, né? Porque memórias são coisas passadas. A questão é daqui para frente, o que eu faço? Eu vou adorar esse Deus, porque ele que me curou, quer dizer, gerou sentimentos de gratidão. Toda essa tomada de consciência, essa reflexão, essa busca de registro de memória, mais a imaginação, criam sentimentos. E os sentimentos é que nos fazem mudar. E aí ele falou, então eu vou adorar esse Deus, eu sou grato. Ok? Só que ele tinha um problema, né? Ele prestava serviço para o rei, o rei adorava Rimon, e ele tinha que ajoelhar junto, porque tinha que fazer o rei se ajoelhar. Mas, evidentemente, Eliseu falou, você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não está adorando esse Deus, está ajudando o seu rei, prestando serviço, não tem nada a ver. Ótimo, então ficou em paz, acabou também o conflito. E esse exemplo mostrou realmente que a mudança ocorre através dos sentimentos poderosos. Eles é que são criados a partir de memórias e da imaginação. Tá? Primeiro há um processo cognitivo que reúne memórias com imaginação, cria sentimentos, e os sentimentos é que implantam a mudança de comportamento da pessoa. Agora a gente vai falar de outro exemplo, o exemplo dos 10 leprosos. Tá? Está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Aqui nós vamos ver na época de Jesus, muitos séculos depois, tá bom? Aqui, olha o que foi falado aqui. Qualquer tradução? Oi? Qualquer tradução? Pode utilizar qualquer tradução, porque muda um pouco as palavras, né? O sentido é o mesmo, tá bom? Eu estou utilizando aqui uma Bíblia que eu tenho em letra grande, porque me ajuda no lado visual, para eu poder enxergar melhor. Mas pode utilizar qualquer Bíblia, qualquer tradução, não importa. Então fala aqui em Lucas 17, 11. E enquanto ele ia a Jerusalém, no caso de Jesus, passava pelo meio de Samaria e Galiléia, tá? Então ele estava passando aqui por essas regiões, né, lá da Palestina. Continua. E ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 homens leprosos. Veja só. Mas ficaram parados de longe. Eles ficaram de longe porque a lepra é contaminosa, é uma coisa que contamina, né? Contamina as pessoas. E havia uma lei, inclusive, né, na lei mosaica, lá em Levítico 13, que o leproso tinha que ficar distante, tá? Então, vamos continuar aqui a análise, né? O versículo 13. E elevaram as suas vozes, né, porque estavam longe, tinha que falar alto. Eles disseram, Jesus, preceptor, ou instrutor, tem misericórdia de nós. Veja só, que situação aí. E quando os avistou, disse-lhes, Jesus então olhou de longe e falou para eles assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha que interessante, Jesus não falou assim, olha, venho até aqui para eu curar vocês, porque Jesus já tinha curado pessoas leprosas, tocando nelas. Nesse caso ele usou uma maneira diferente para curar. Ele falou, vão lá e se mostrem ao sacerdote. O que ele queria dizer com isso? É que lá em Levítico, no capítulo 14, versículos 2 a 4, havia na lei mosaica essa instrução que quando o leproso ele se restabelecia, ele ficava bom, né, dava evidência de que ele estava curado, ele tinha que se mostrar ao sacerdote, para o sacerdote o examinar, para liberar ele, para ele poder conviver em sociedade. Então o que eles entenderam disso? Bom, se ele falou, vai lá e mostra ao sacerdote, é porque a gente vai ser curado, porque a gente só vai ao sacerdote quando é curado, né? Para o sacerdote examinar, analisar a pele, está tudo bom, pode viver em sociedade, não tem que viver mais isolado. E eles entenderam isso, bom, se é para se mostrar ao sacerdote é porque a gente vai ser curado. Até chegar lá, a gente vai estar curado. Olha que interessante.
que eles conheciam a lei, né? Que dizia isso, a lei mosaica. Então mostraram fé. Então foi uma qualidade boa que eles mostraram. E eles foram, porque continua aqui. Então, enquanto se afastavam, ocorreu a purificação deles, foram curados, exatamente como Jesus mandou, eles fizeram, e como eles entenderam, né, a base do conhecimento que eles tinham da lei, dos seus registros de memória, aconteceu, foram curados. Olha que legal. Aí o versículo 15 diz, um deles, quando viu que estava curado, olha o que ele fez, voltou, glorificando a Deus com voz alta. Um deles, tinha 10, né? Um deles voltou. E ainda glorificando a Deus, né? Mostrando gratidão, né? Sentimento de gratidão. Primeiro teve a emoção da alegria, não é? Do entusiasmo, ficou radiante, e com isso ele também gerou gratidão, que já é um sentimento. Aí no versículo 16 fala, ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ademais, ele era samaritano. Olha que curioso, né? Lucas colocou aqui que, pelo visto, os demais, né, os outros 9 eram judeus. Só esse aqui que era samaritano, pelo que parece, né? Porque falou aqui que esse era samaritano, tá? Embora não fale dos demais, né? Mas esse era samaritano. Jesus disse em resposta, 10 foram purificados, não foram? Onde estão então os outros 9? Olha só, se não há 10 que foram curados, como é que só vem um? Cadê os outros? Os outros não voltaram. Os simplesmente foram embora, foram curados, mas não mostraram gratidão a quem os curou. Olha que interessante. Aí ele fala aqui o 18. Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, exceto este homem de outra nação? Então, e Jesus disse, ele continua aqui, levanta-te e vai, a tua fé te fez ficar bom. E aqui você percebe realmente que a cura em si não transforma interiormente, né? Pode até transformar exteriormente, né? Eles sararam, a pele ficou boa, né? Tinha agora sensibilidade, já não tinha mais aqueles problemas de saúde, mas interiormente isso não necessariamente vai mudar alguém, por mais impressionante que a cura seja, que é uma cura de lepra, imagina, né? A pessoa ser curada assim, que milagre maravilhoso, né? Naamã mostrou uma atitude diferente, né? Ele se converteu lá à religião judaica, ao judaísmo, passou a adorar o Deus da Bíblia, enfim. Só que aqui, esses 10 que foram curados, só um voltou para agradecer. Quer dizer, só um teve a tomada de consciência, fez uma análise, né? Usando o processo do pensamento, reuniu memórias com imaginação e criou o sentimento da gratidão. Gratidão. E a gente vê na vida do dia a dia que as pessoas muitas vezes não agradecem, não são gratas, né? Por quê? Porque elas não geram esse sentimento, porque elas não utilizam a sua consciência, não utilizam essa retomada de consciência, essa análise, né? Não buscam, não analisam memórias, conceitos, né? Não criam a imaginação correta e com isso não mudam, não criam sentimentos. E ficam pessoas ingratas. Pode ver a ingratidão, você às vezes ajuda uma pessoa, nem diz obrigado. Ou às vezes tem gente que agradece só na hora fica tão feliz que dá até um abraço. Aí passa o tempo, a gratidão tem tempo de validade, né? Eu nunca vi isso, né? Assim, não consigo aceitar essa ideia, que gratidão tenha tempo de validade. Mas tem gente que acredita assim, né? Passou um tempo, ele nem te cumprimenta mais. O que você fez é como se não tivesse feito. Olha que interessante. Mas por que isso acontece? Porque justamente ele não perpetuou com a sua consciência aquilo que foi feito. Ele deixou lá o arquivo de memória engavetado. Foi lá para uma gaveta lá no fundo da cabeça dele. Diferente da pessoa que traz à tona. E o meu método ajuda isso. A pessoa a conseguir fazer uma retomada de consciência e a manter registros de memória que causam sentimentos positivos e poderosos. Com isso, a pessoa, ela mantém, ela se refaz todo dia ela refaz aquilo, porque a nossa mente inconsciente não faz separação entre o que é real e o que é imaginário, entendeu? A prova disso é que quando você assiste a um filme que é emocionante, você muitas vezes fica emocionado, você chora, você perde a noção de que aquilo não existe, de que aquilo não está acontecendo. Aquilo não está acontecendo.
Aquilo lá apenas são imagens cinematográficas que não estão acontecendo em tempo real. Mas você se emociona, não é? Você participa da cena. Por quê? Porque você, não é? Você perde aquele conceito de realidade e você se envolve com o filme, com as cenas, ok? Se não acontecesse isso, nós não tivéssemos essa situação, não teria graça nenhuma assistir um filme. Porque você ia assistir e falar, bom, isso não está acontecendo mesmo, não estou sentindo nada. Mas você sente, né? Você participa dele, entendeu? Você torce. É como se aquilo estivesse acontecendo em tempo real. Por quê? Porque a mente inconsciente não faz separação entre realidade e imaginação. E isso nós podemos usar a nosso favor. Já que é assim, toda vez que eu trouxer um registro de memória positivo, de algo que me aconteceu, não importa se é há 10, 20, 30, 40 anos ou mais, e eu reflito nisso, o sentimento associado àquele registro, ele vai ficar forte de novo. E aquele registro é como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu estou vivendo aquilo de novo. Para o meu inconsciente, aquilo está acontecendo. E já que está acontecendo, o que vai acontecer? Meus sentimentos se perpetuam. Sentimentos de gratidão, de paz, de harmonia. E é desta maneira, utilizando um método, tem que utilizar um método, não pode ser assim algo esparso. Vou inventar de pensar nisso, pensar naquilo. Claro que você vai melhorar quando você pensa em coisa boa, quando você cria imagens mentais positivas. Mas se for algo esparso, sem metodologia, você não vai ter uma transformação de verdade. Você não vai eliminar padrões de pensamentos e sentimentos negativos. Você não vai eliminar, por exemplo, o sentimento de inferioridade. Você não vai eliminar crenças limitantes, você não vai eliminar uma baixa autoestima, a não ser que você siga um método. E eu criei um método porque eu testei, eu analisei o que funciona e o que não funciona, tá ok? Eu analisei, eu apliquei em mim e fui refinando o processo à medida que eu via o que funcionava, o que não funcionava, o que era melhor, o que não era tão bom. E a partir daí eu criei uma metodologia. Porque aí funcionou em mim de uma maneira extraordinária, e não só em mim, em todas as pessoas que aplicaram esse meu método. Então eu convido você a conhecer esse caminho que leva aos sentimentos poderosos através de um webinário que eu vou fazer na semana que vem, tá? Você vai ter acesso a esse material, é online, é gratuito, tá bom? Mas para você poder ter acesso, tá, a esse conteúdo que vai ser tão transformador, para você entender o que faz a gente mudar, o que faz você primeiro ser como você é, o que faz você ter tanta dificuldade para mudar, tá? Por que você é do jeito que é e por que você tem tanta dificuldade para mudar, ok? E o mais importante, né, qual é o caminho que leva à mudança? Esse webinário vai ser nesse sentido, vai te dar muito esclarecimento a respeito disso. Ele começa amanhã, viu? Começa já amanhã. Então não perca. Se você não se inscreveu até agora, se inscreva, tá? O link para quem está no Instagram está na bio do meu Instagram. Para quem está no YouTube vai ser deixado o link aí junto com esse vídeo. E você pode também ir no Google, clicar lá, buscar o meu site, valdircamilo.com.br, tá? valdircamilo.com.br, e lá você vai clicar na aba cursos, procure lá a aba cursos. E lá você vai encontrar lá como se inscrever, porque para você ter acesso a esse conteúdo você precisa se inscrever. Então, para quem já se inscreveu, ou quem vai se inscrever agora, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você vai receber um e-mail, tá? Um e-mail te dando o link do primeiro vídeo, tá? Do primeiro vídeo de aprendizagem extraordinária. Então, se inscreva se não se inscreveu, tá? Que amanhã, vá no seu e-mail, a partir das 9 horas da manhã, você vai encontrar o link para o primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo de aprendizagem extraordinária, tá? E se você não encontrar o e-mail lá, então você pode fazer o seguinte, você pode ir na caixa de spam, ou então você pode entrar em contato conosco, que a minha equipe, vamos ajudar você a ter o link, tá bom? Para você poder ter acesso. Inclusive temos até um grupo de WhatsApp, né? Para esse fim. Tá bom? Tá lá para você poder também entrar nesse grupo. Então, eu espero muito que você participe, tá, desse webinário. Eu fiz gratuitamente para te ajudar, para você se entender, tá? Você vai se identificar. Eu tenho certeza
que você vai se identificar com o conhecimento, com o conteúdo lá. Você vai se entender, tá? Vai se entender. Você vai entender por que você tenta tanto mudar e não consegue. Você vai entender por que você quer fazer de um jeito e faz do outro jeito. Porque você luta tanto contra sentimentos negativos, contra emoções negativas. Vai entender por que, se for o teu caso, você explode com facilidade, você se ofende com facilidade, você fica amuado, chateado com facilidade. Qualquer coisa que fala para você já faz você perder o seu dia. Você não tem confiança em você. Você não consegue ter uma elevada autoestima. Tem sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de falta de merecimento. Tudo isso a maioria das pessoas tem, tá? A maioria das pessoas tem, ok? E isso resulta no quê? Péssimos relacionamentos, relacionamentos precários, tá? Sem amor, com desamor, com desacatos, com brigas, com deboches, né? Com falta de respeito, com abusos, entendeu? Também problemas profissionais e financeiros, tá? Porque esse treinamento que eu tenho, ele vai te ajudar em tudo isso, tá? Muita gente pensa assim, mas é só para melhorar o meu emocional? Claro que não. É para melhorar você como um todo. Eu te pergunto, você ganha tanto quanto gostaria? Está sobrando bastante para você poder se beneficiar a sua família, para você poder ajudar outros em grande quantidade, para você poder ajudar entidades, ONGs, para você ajudar os animais de rua. Está sobrando assim bastante que você pode pensar, planejar como é que você vai fazer tudo isso, tá? Ou não? Se não tá, a coisa não tá boa, entendeu? Você apenas se adaptou, você se acostumou a uma vida precária. Você se acostumou a isso. Agora tem que sair da zona de conforto. Já que tem como mudar isso, é a mudança de dentro para fora, tá? A mudança de dentro para fora. Não pense assim, eu vou mudar minha vida financeira quando eu tiver uma grande ideia, um grande negócio, uma grande oportunidade. Não é isso. Você vai jogar fora tudo de novo. Por quê? Porque dentro de você existem complexos de inferioridade, sentimentos de falta de autoconfiança. Então não funciona. Você tem que mudar você. Mudando você, você consegue crescer, né? Pessoas que já adquiriram o meu treinamento online já estão fazendo migração para a profissão que eles querem, que eles tanto queriam, não tinham assim coragem para fazer, não tinham coragem para fazer. Agora não, estão mudando de vida. Então, se você não está contente com os seus relacionamentos, eles estão precários, ou eles estão medianos, né? Não estão excelentes como deveriam estar, você não está contente com a sua vida profissional, você não está fazendo o que você gosta, entendeu? Se você não está fazendo o que você gosta, então é hora de você mexer nisso. Porque a vida é curta, você vai fazer o que você não gosta a vida toda? Se você não está ganhando tanto quanto gostaria e deveria, entendeu? Então é hora de você mexer nisso, é hora de você mudar, tá? E a chance está aí, a mudança existe. Quando a gente não tem perspectiva de mudar, é uma coisa. Mas quando alguém que já mudou, e que não só mudou a si mesmo, mas a todos aqueles que aplicaram o meu método também mudaram, eu estou falando isso, tá? Eu sou uma prova viva disso, e também são aqueles que aplicam o meu método. Então, por que ficar de braços cruzados, ficar na zona de conforto, não querer mudar? Seria até desamor, né? Você está mostrando falta de amor com você, falta de amor com a sua família e falta de amor com aqueles que você poderia ajudar, mas não ajuda porque não tem condições hoje. Entendeu? Então está na hora de fazer mudança. Então eu aguardo você já amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tá? Eu aguardo você no meu primeiro vídeo, tá? Deste webinário. E esse primeiro vídeo você já vai ver como vai te dar uma grande mudança, uma grande luz para você começar a se encontrar o seu endereço. Eu não estou falando do endereço da sua casa, não. Estou falando do endereço do seu eu interior. Entendeu? Para que você saiba como é que você está e o que você tem que começar a fazer. Beleza? Então, foi um prazer imenso estar com vocês aqui nesta live. Fiquei muito feliz. 100% online. Tá. Ainda minha esposa está querendo que eu reforce isso, porque às vezes algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, este webinário, né, este aulão, essas aulas que eu vou fazer, né, durante a semana, é tudo
100% online, que você vai acessar aí, né, online, do seu celular, do seu computador, do seu notebook, e é 100% gratuito, você não vai pagar nada, viu? Entendeu? Isso é gratuito. Eu estou fazendo esse material para que você realmente conheça o processo da mudança. Entenda por que você está na situação em que está e conheça o processo da transformação, né? O processo que leva, né, à transformação. Por isso que o tema é Jornada rumo aos sentimentos poderosos, tá bom? Então, aguardo você lá, tenha uma excelente noite e também uma excelente semana, especialmente assistindo, né, a esse conteúdo que eu estou disponibilizando para te ajudar a mudar de vida. Um abraço!